Olha aí, pessoal, vou complementar um vídeo que eu fiz a respeito das decisões aprovadas lá pela CCJ da Câmara dos Deputados. Ainda é um primeiro passo, obviamente, projetos de lei PEC que acabaram sendo aprovadas lá com muita tranquilidade. Eu falei de duas de forma específica, mas tem mais coisa envolvida, mais coisa muito interessante, e isso é o início de um processo que, se as coisas caminharem como a gente gostaria, nós vamos acompanhar por um bom tempo, porque agora esses processos todos que estão sendo analisados vão galgar os degraus dentro da Câmara dos Deputados, onde, suponho, existe um interesse maior para que isso seja aprovado. E é claro, isso vai ter uma barreira muito grande no Senado Federal. Disso a gente não duvida, mas o que está acontecendo neste momento já é um grande recado para os Supremos Ministros, e a grande prova disso é que a esquerda está empolvorosa com essa história, a grande mídia também, todo mundo está, dessa turma, né, desse establishment, todo mundo está arrancando a calcinha pela cabeça. Realmente o pessoal está perdendo o juízo. Vamos analisar então o que, de forma sucinta e de forma abrangente, o que a CCJ aprovou no dia de ontem, quarta-feira, dia 9, estou gravando este vídeo na noite do dia 10, 4 projetos, na verdade, né? São 4 itens mais importantes que batem de frente com o STF, e isso é muito importante. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, a principal medida aprovada pelo pessoal da CCJ ontem, além daquela que eu falei, limitando as decisões monocráticas do STF, que é algo muito importante mesmo, dado o histórico do STF, e é importante também pelo recado que isso dá para a Suprema Corte. Além disso, também esse projeto de lei 658 de 2022, que prevê novas hipóteses para impeachment de ministros do STF, foi aprovado com muita tranquilidade. Foram 36 votos a favor e 14 votos contrários. Basicamente, todo mundo que é da direita e até do centro votou a favor, só a esquerda votou contra. Eu mostrei aqui os deputados que aprovaram a questão lá monocrática, né, das decisões monocráticas, os que votaram a favor e os que votaram contra. E, caramba, o pessoal que votou contra essa medida só tinha PT, PSOL, PV, PCdoB, só esse tipo de gente defendendo essa coisa, o que obviamente já nos mostra, né, deixa muito claro qual que é o lado certo nessa história, qual é a defesa correta nesse cenário. Então, esse texto aqui que muda as regras para o impeachment de ministros do STF, cria novas hipóteses, foi um substitutivo do Gilson Marques, que é do Novo de Santa Catarina, um substitutivo do projeto que foi feito lá atrás pelo Paulo Eduardo Martins, quando ele era deputado. Ele tentou ser senador, né, nas últimas eleições. Perdeu para o Sérgio Moro, inclusive, não é isso? Agora, né, essa proposta vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovada, vai para o Senado Federal. Então, né, que é a grande casa aqui de interesse. Por quê? Porque é quem vota o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse projeto modifica a lei que trata de crimes de responsabilidade, e aqui fala de vários agentes, né? O próprio presidente da República e tudo mais. Uma lei antiga, diga-se de passagem, né? 1950. Só que, originalmente, o que o texto fala a respeito dos ministros do STF? Que eles podem ser responsabilizados caso aqui, por exemplo, eles manifestem por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais ou sobre as atividades de outros poderes da República. Então, realmente, não é algo muito relevante aqui. São poucas possibilidades, né? Mas, então, para além desse crime de responsabilidade fiscal, crime de responsabilidade do STF, o texto que foi aprovado pela CCJ
amplia os crimes, adiciona os seguintes itens aqui, né? Valer-se de suas prerrogativas para beneficiar indevidamente a si ou a terceiros, exigir, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão da função, violar mediante decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação analógica a imunidade material parlamentar, olha só que interessante, né? E usurpar mediante decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação analógica as competências do Poder Legislativo, criando norma geral e abstrata de competência do Congresso Nacional, né? Além disso aqui, desses pontos que são muito importantes, são autoexplicativos, inclusive, especialmente este último ponto que vai no sentido de coibir uma prática muito frequente do STF nos últimos tempos, que é legislar, algo que cabe ao Congresso Nacional, mas também esse texto traz o seguinte, que se essa denúncia aqui de crime de responsabilidade for rejeitada, né, ou seja, provavelmente quem aceita nesse caso aqui é o Pacheco, né? No atual cenário, quem aceitaria ou rejeitaria um pedido de impeachment ou uma denúncia de crime de responsabilidade, imagino que seja o Pacheco, não sei, né? Mas o plenário do Senado Federal poderá fazer um recurso que tem que ser oferecido por no mínimo 1/3 dos membros da casa. E se esse recurso não for apreciado em 30 dias, todas as demais deliberações legislativas vão ficar empacadas, exceto os casos constitucionais ali, né? Por exemplo, orçamento. Mas, de forma geral, esse dispositivo aqui tem o objetivo, óbvio, né, diga-se de passagem, de evitar que o presidente do Senado Federal fique protelando nisso aqui. Porque nada adianta você ter uma tipificação de responsabilidade, de crime de responsabilidade mais abrangente, que ataca vários problemas que existem hoje, se uma denúncia oferecida não prosseguir por vontade ou falta de vontade, no caso do presidente do Senado Federal. Então, realmente, é importante ter esse mecanismo para burlar essa morosidade do Pacheco no atual momento e do substituto dele, caso isso aconteça da mesma forma, né? Então, uma lei muito importante, que é um projeto por enquanto, mas que foi aprovado com uma extrema tranquilidade. E a tendência é que esse placar se repita lá no plenário também, porque a CCJ, a composição dela hoje é mais ou menos um equilíbrio em relação àquilo que há no plenário da Câmara mesmo, né? Na totalidade da Câmara dos Deputados, a representatividade está bem balanceada de acordo com o que efetivamente se observa no Congresso, pelo menos na parte da Câmara dos Deputados, né? E é importante frisar também que a Caroline Detoni tá dando um show, né? O Carolina Detoni, né? Tá dando um show ali, porque isso aqui tudo já tava lá na CCJ há muito tempo. Depois que ela assumiu o comando dessa comissão, a coisa começou a funcionar de verdade, né? Além disso, além desse projeto que fala do impeachment de um ministro do STF, e também a questão das decisões monocráticas, que foi aprovada com tranquilidade por 38-19, não foi isso? Que foi a aprovação, que é uma PEC, que é um negócio mais complexo de fato aqui, né? Além disso, você tem a questão do impeachment do ministro do STF, que é um projeto de lei, não é uma PEC, tá aqui, né? Foram 39 votos contra, favoráveis e 18 contra, eu falei errado. Então, a PEC que limita as decisões monocráticas foi aprovada aqui com tranquilidade, de um total de membros ali que votaram nisso aqui lá na CCJ, 2/3 votaram a favor. 2/3 aprova a PEC, 2/3 derruba ministro do STF, derruba até o presidente da República. Então, é um número muito representativo. Isso é bastante importante. A outra PEC dá aval ao Congresso Nacional para anular liminares de ministros se essas liminares extrapolarem a competência do STF, né? Então, isso aqui foi aprovado com tranquilidade, 38 votos a favor, 12 votos contrários, né? Que a esquerda nem votou, ao que tudo indica aqui. O voto favorável foi mais ou menos o mesmo, a esquerda nem está se esforçando muito, já sabe que é uma batalha perdida na CCJ, né? Esses textos aqui de PECs passam por comissões especiais, né?
Então, não há ainda previsão de quando que o Arthur Lira vai colocar isso aí para votação no plenário da Câmara. Agora, o projeto de lei segue mais rápido do que isso. Esse projeto aqui do impeachment, conforme eu falei, recebeu 36 votos contra 12, né? Então, realmente, é algo bastante interessante aqui, inclusive, né? Aliás, esse aqui é outro, né? O que eu falei é este daqui que foi aprovado por 36 a 14, mas tem outro aqui ainda que é o seguinte, né? Que ele é um projeto de lei, olha só, de 2016 isso aqui, meu amigo, determina que o ministro do Supremo tem que responder ou deve responder por crime de responsabilidade se ele usurpar funções do Poder Legislativo. Então, olha só, as coisas são até redundantes para deixar muito bem amarrado mesmo e não haver aquela interpretação meio dúbia, meio ambivalente para favorecer os ministros do STF. Então, muito interessante isso aqui, inclusive, 36 votos a favor, 12 votos contrários, e tudo isso aqui pode cair na conta da responsabilidade de um ministro do STF. Ele julgar, né, quando for suspeito ou impedido de atuar no caso, e não quando ele se declarar. É conforme preceitua o Código de Processo Civil. Tomar decisões que usurpem as funções do Poder Legislativo, muito importante isso aqui, usar as prerrogativas para beneficiar a si ou terceiros indevidamente, divulgar opiniões sobre processos ou casos ainda em julgamento, né? Muito importante também para evitar o ativismo político de ministros do STF, receber vantagens ilícitas aqui e olha só, violar a imunidade parlamentar estabelecida pela Constituição em suas decisões ou sentenças, né? Olha que absurdo, você tem que colocar na lei, escrever na lei, que o ministro violar a Constituição Federal é um crime de responsabilidade. A que ponto chegamos? Mas está aí um excelente recado dado pela CCJ da Câmara no atual momento para o STF. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver como a coisa vai se desenrolar. E se você quiser assistir ao vídeo que eu citei em que eu trato desse tema no primeiro momento, vou deixar ele recomendado aqui do lado para você, vale conferir. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.